Olá, senhoras e senhores, está começando mais um episódio aqui no Arete Jus. E hoje nosso convidado especial será a Lei 9.605, que trata sobre os crimes ambientais e das sanções administrativas derivadas das condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Mas antes de começarmos, deixe o seu like. Vamos lá. Capítulo 1º. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 1º. Vetado. Artigo 2º. Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida de sua culpabilidade, bem como o diretor ou administrador, o membro de conselho de órgão técnico, o auditor ou gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica que, sabendo da conduta criminosa de outro, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitá-la. Artigo 3º. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme disposto nesta lei. Nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício de sua entidade. Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Artigo 4º. Poderá ser desconsiderada pessoa jurídica sempre que sua personalidade for obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente. Artigo 5º. Vetado. Capítulo 2. Da aplicação da pena. Artigo 6º. Para a imposição e gradação da penalidade, a autoridade competente observará: inciso 1. A gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para o meio ambiente. Inciso 2. Os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse ambiental. Inciso 3. A situação econômica do infrator no caso de multa. Artigo 7º. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando: inciso 1. Tratar-se de crime culposo ou for aplicada a pena privativa de liberdade inferior a 4 anos. Inciso 2. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que a substituição seja suficiente para efeitos de reprovação e prevenção do crime. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos a que se refere este artigo terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. Artigo 8º. As penas restritivas de direitos são: inciso 1. Prestação de serviços à comunidade. Inciso 2. Interdição temporária de direitos. Inciso 3. Suspensão parcial ou total de atividades. Inciso 4. Prestação pecuniária. Inciso 5. Recolhimento domiciliar. Artigo 9º. A prestação de serviços à comunidade consiste na atribuição ao condenado de tarefas gratuitas junto a parques e jardins públicos e unidades de conservação, e, no caso de dano a coisa particular, pública ou tombada, na restauração desta, se possível. Artigo 10. As penas de interdição temporária de direito são a proibição de o condenado contratar com o poder público, de receber incentivos fiscais ou quaisquer outros benefícios, bem como de participar de licitações, pelo prazo de 5 anos, no caso dos crimes dolosos, e de 3 anos no de crimes culposos. Artigo 11. A suspensão de atividade será aplicada quando estas não estiverem obedecendo às prescrições legais. Artigo 12. A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima ou à entidade pública ou privada com fim social, de importância, fixada pelo juiz, não inferior a um salário mínimo, nem superior a 360 salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual reparação civil a que for condenado o infrator. Artigo 13. O recolhimento domiciliar baseia-se na autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado, que deverá, sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer atividade autorizada, permanecendo recolhido nos dias e horários de folga em residência ou em qualquer local destinado à sua moradia habitual, conforme estabelecido na sentença condenatória. Artigo 14. São circunstâncias que atenuam a pena. Inciso 1. Baixo grau de instrução ou escolaridade do agente. Inciso 2. Arrependimento do infrator, manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Inciso 3.
comunicação prévia pelo agente de perigo iminente de degradação ambiental. Inciso 4. Colaboração com os agentes encarregados da vigilância e do controle ambiental. Artigo 15. São circunstâncias que agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Inciso 1. Reincidência nos crimes de natureza ambiental. Inciso 2. Ter o agente cometido a infração. Alínea A. Para obter vantagem pecuniária. Alínea B. Coagindo outrem para a execução material da infração. Alínea C. Afetando ou expondo a perigo, de maneira grave, a saúde pública ou meio ambiente. Alínea D. Concorrendo para danos à propriedade alheia. Alínea E. Atingindo áreas de unidade de conservação ou áreas sujeitas, por ato do poder público, a regime especial de uso. Alínea F. Atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos. Alínea G. Em período de defesa à fauna. Alínea H. Em domingos ou feriados. Alínea I. À noite. Alínea J. Em épocas de seca ou inundações. Alínea L. No interior de espaço territorial especialmente protegido. Alínea M. Com emprego de métodos cruéis para abate ou captura de animais. Alínea N. Mediante fraude ou abuso de confiança. Alínea O. Mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental. Alínea P. No interesse de pessoa mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada por incentivos fiscais. Alínea Q. Atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes. Alínea R. Facilitada por funcionário público no exercício de suas funções. Artigo 16. Nos crimes previstos nesta lei, a suspensão condicional da pena pode ser aplicada nos casos de condenação à pena privativa de liberdade não superior a 3 anos. Artigo 17. A verificação da reparação a que se refere o parágrafo 2º do artigo 78 do Código Penal será feita mediante laudo de reparação do dano ambiental e as condições a serem impostas pelo juiz deverão relacionar-se com a proteção ao meio ambiente. Artigo 18. A multa será calculada segundo os critérios do Código Penal. Se revelar-se ineficaz, ainda que aplicada no valor máximo, poderá ser aumentada três vezes, tendo em vista o valor da vantagem econômica oferida. Artigo 19. A perícia de constatação do dano ambiental, sempre que possível, fixará o montante do prejuízo causado para efeitos de prestação de fiança e cálculo de multa. Parágrafo único. A perícia produzida no inquérito civil ou no juízo civil poderá ser aproveitada no processo penal, instaurando-se o contraditório. Artigo 20. A sentença penal condenatória, sempre que possível, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido ou pelo meio ambiente. Parágrafo único. Transitado em julgado a sentença condenatória, a execução poderá efetuar-se pelo valor fixado nos termos do caput, sem prejuízo da liquidação para apuração do dano efetivamente sofrido. Galera, é isso aí. Esse foi o primeiro episódio da Lei 9.605, que trata sobre os crimes ambientais. Se você curtiu esse episódio, deixe o seu like, faça sua inscrição, ative o sininho, compartilhe com seus amigos e bons estudos. Até a próxima. Tchau!